Então, pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o Cortina Preta e, obviamente, vocês vão notar que, poxa, o cara deu uma sumida legal, né, por um tempo. Enfim, duas coisas ocorreram nesse período. Um aumento nas demandas de trabalho, e obviamente eu tive que priorizar a questão que me remunera, porque isso aqui ainda não está remunerado. Como vocês sabem, o YouTube precisa de 1.000 inscritos e 4.000 horas de visualizações, eu não tô nem no cheiro disso aí. Mas o que eu queria informar vocês? Hoje a gente fala às vezes sobre burnout, fala sobre problemas infinitos, né? Da geração Millennium, que é o pessoal que eu mais gosto de reportar, porque é a minha geração. Mas o que eu gostaria de deixar claro a vocês é, quando às vezes a gente fala sobre problemas, sentimentos, o que o pessoal pensa? Ah, um bando de geração fraca aí. Depois da geração silenciosa, os baby boomers, né, que são os nossos pais, nascidos ali antes dos anos 60, tudo virou frágil. O problema, sabe o que é, pessoal? A gente passou, né, por gerações antes da nossa, que o pessoal era muito casca-grossa, porque a vida ela não tinha as facilidades de hoje. Só que também, no contraponto, o nível de informação que as pessoas tinham média durante o ano era hoje como se a gente fosse comparar o seguinte: o nível de informação dos nossos avós, antes dos anos 60, era que durante um ano eles recebiam informação que a gente recebe hoje em uma semana. Então, pasmem. Analisem. Olha a questão do choque geracional aí acontecendo. Já os nossos pais, depois do advento de rádio e TV, cada vez mais difundido no período deles já de adolescente para adulto, ou seja, dos seus 15 até os seus 30, 35 já, bem posturado na fase adulta. Nível de informação mais elevado ainda, porque daí tu tinha jornal, TV, rádio, revistas, e aí, querendo ou não, ali começou a parte embrionária do que é hoje a internet. Porém, muito pouco difundido. Então, só a elite da elite tinha acesso à internet. Isso, assim, com muita sorte, tá? Com muita ressalva. Vieram os anos 90, onde eu, né, minha geração já era, enfim, jovem, criança, né? De jovem, de 12 para baixo. E aí, com isso, começou a se falar mais de internet. O computador começou a ser um item relevante nas casas. E, passados os anos 2010 para cá, principalmente de 2015 para cá, hoje a gente tem um... Pena que eu não tô com nenhum aqui na volta. Hoje a gente tem um elemento que ele é um comunicador pessoal, que a gente chama de celular também. E que, pasmem, também faz ligações hoje em dia, que é o smartphone. Mas que ele é muito utilizado como um computador, um nanocomputador pessoal. E hoje, qualquer pessoa tem um smartphone, mesmo que ele seja capenga, que ele tenha uma tela com uma flutuação ruim. E aí, analisem, um cara hoje que tem uma internet bem ruim, um cara que não tem uma casa para morar, que está às vezes debaixo da ponte, e isso é bem ruim, tá, de citar aqui, tem que ter um certo cuidado na hora de falar isso, mas alguém que está na rua hoje tem um acesso a informações num nível que 50 anos atrás a gente não conseguiria mensurar. E o que acontece? A gente acorda e, pá, se pendura no celular. Recebe um bombardeio de informações. Ao meio-dia, quando para almoçar, né, faz o seu intervalo do almoço. Se durante o seu expediente ainda não for bombardeado por outras informações, seja rádio, seja do celular ou algo do tipo, chega o momento do intervalo, bombardeio de informações. A mesma coisa ao fim do dia. Tá voltando para casa, tá acompanhando tudo que está acontecendo no mundo e vai lá e se atualiza durante o fim do expediente. Chegou em casa, liga a TV às vezes, né? Isso é meio raro da minha geração, tá? Mas ainda acontece. De ligar a TV. E às vezes o que o pessoal faz? Coloca a TV como um pano de fundo. E na verdade vai conversar, vai ouvir com o fone, o seu celular, e aí vai lá e se conecta, né? E às vezes o casal é muito doido isso, porque eu tenho um exemplo dentro da minha casa. Eu acesso um tipo de informação, minha mulher acessa outro. E às vezes a TV tá ligada com o quê? Pasmem, internet. E às vezes rolando um pano de fundo lá com um canal do YouTube com imagem de drone bonito. Cara, é isso. E aí cada um olhando as suas coisas. Às vezes, obviamente, né, passando ali um Reels da vida, olhando algumas coisas aleatórias, mas também investindo um tempo em ter a informação de qualidade. Por que eu tô falando tudo isso? Para quem teve paciência de vir aqui por causa do título sobre burnout atualmente. Muita gente acha que é frescura, que é bobagem tu ter problemas com crise de ansiedade, burnout. Aí agora tem os AHSD, que é, vamos dizer, é considerado como se fosse um problema, e sim, muita gente tem e nem sabe, que é o nome traduzido
é um pouco complexo porque ele foi tratado como uma superdotação. E, de fato, essas pessoas têm altas habilidades. Então, por isso que até o AH ele faz mais sentido do que o SD, né, de superdotação. Mas essas pessoas têm um altíssimo nível de desenvolvimento psíquico para absorver conteúdo e às vezes transmitir, mas principalmente para absorvê-los. E aí o que causa é muita inteligência, muita velocidade de raciocínio, poucas horas de sono, e aí causa muita impaciência. E são essas pessoas que, andando no trânsito, às vezes geram conflitos. E o porquê que eu falo isso a vocês? Eu não sei se eu me enquadro em nenhum desses tipos aí de sintomas de hoje. Burnout, AHSD, eu tenho, assim, muita convicção de que eu não tenho, apesar de que algumas pessoas insistem em dizer que eu tenho. Porque eu não me acho inteligente, eu me acho mediano. Mas muitas pessoas, pela minha oratória, me consideram uma pessoa inteligente. O que, é claro, me deixa feliz, mas eu não me colocaria nessa prateleira. Mas, porque eu acho que tem pessoas muito mais inteligentes. Mas olhando também para uma média nacional, assim, que é um conhecimento muito raso e as pessoas também têm pouco vocabulário, aí eu vejo que, de fato, para os dias atuais, talvez eu seja por causa do QI, do coeficiente de inteligência nacional. Não que eu me considere. É bom pontuar isso. Só que tudo isso hoje, esse bombardeio de informações, a pressão por saber as coisas que estão acontecendo, como por exemplo, na tua cidade, tu chega ao final do dia e tu não ouviu a notícia de manhã e todo mundo ficou sabendo que a passagem do ônibus aumentou e que no outro dia tu passa a pagar outro valor. E aí tu chega na roleta no outro dia, quem ainda pega ônibus, né? Porque hoje em dia com Uber, 99 Pop e afins, isso é cada vez cai mais em desuso, né? Então tu chega lá ou com o teu cartão ou com o valor, daí tu tenta passar e mudou. Aí tu, como assim? Aí tu não ficou sabendo. As pessoas à tua volta riem. Como que tu não ficou sabendo se todo mundo ficou sabendo dessa notícia porque fulano de tal postou isso no Instagram? E aquela pessoa é famosíssima naquela cidade. E ela posta as notícias, né? Como tem na minha cidade natal. Existe um divulgador que ele nem tem a formação de jornalista, o que eu não acho ruim, tá? Só pra pontuar. Mas ele é um aspirante a jornalista. E no fim ele faz bem o papel. Ele ficou famoso na cidade por ser pioneiro em fazer isso. No fim hoje ele dá furo de reportagem antes mesmo do que o próprio jornal, a própria imprensa local. Pasmem. E aí, quando existe alguma coisa relevante acontecendo na cidade, geralmente ele noticia primeiro. E às vezes ele chega também nos locais primeiro. E aí o que eu peguei-me pensando a respeito dias atrás. Porque daí eu fui olhar, caramba, o último vídeo postado foi em 20 do mês de março, né? Momento que eu tô gravando agora, 15/4. Provavelmente eu vou largar isso aí daqui a uns dias. Só que daí eu também tava esperando as políticas do YouTube mudarem. E eu entrei num loop de fazer muitos tutoriais, porque eu fui contratado por uma empresa de um software, de maneira temporária, e estou fazendo os tutoriais do software deles. Que tem a ver com o meu ramo de atuação principal. Enfim, não vem ao caso falar agora. E o que ocorreu? Muita pressão, muita informação, muito treinamento, muita coisa acontecendo junta. Eu também vendendo alguns cursos e as pessoas, porque eu tenho outro canal que fala da minha profissão. Então, quem veio através daquele canal sabe e vai acabar escrevendo aqui. Agora, quem está me conhecendo aqui, um dia vai acabar esbarrando pelo algoritmo nos meus outros conteúdos já, que eu tenho há um bom tempo já outro canal. E que estou prestes a monetizar ele por um número de inscritos, na verdade. Enfim, isso é outro papo. Só que lá eu falo, eu me porto como o profissional da área tal. Aqui não, aqui eu só sou um cara batendo papo. E aí me peguei pensando, cara, eu tinha o compromisso de fazer 3 ou 4 vídeos semanais. Não sei se eu vou dar conta. Então, o que eu vou dizer pra vocês e pro meu algoritmo agora? Eu acho que é bom me comprometer com um vídeo semanal aqui. Que daí, 4 eu consigo fazer aqui nesse bate-papo legal e ainda assim atender as minhas demandas, né? Porque, gente, tá pauleira pro meu lado. Só que eu não quero abandonar nada, porque pra mim também é importante isso aqui. E por quê? Eu passei por uma série de frustrações aí financeiras. Como eu sempre falo pra vocês, o meu papo aqui ele é sem viés político, mas é um pensamento livre. Mudou, e eu não tô falando da persona e eu não tô falando da cartilha. Eu tô falando de um fato que ocorreu comigo. O meu setor, ele é extremamente abalado por mudanças políticas. O meu ramo. E quando nós tínhamos antes um pessoal que reduziu ministérios e avançou muito economicamente, eu tive uma pujança de trabalhos naquele período. Os 4 anos do governo anterior foram bons para mim. Agora, esses 2 anos e meio já,
do atual governo, muito ruim. Por quê? Eles mexeram num setor que é extremamente ligado ao meu. Ou seja, eu dependo que a agricultura vá bem. E eu dependo que fatores econômicos corram bem para que eu tenha mais demandas. E aí, na contrapartida, o número de orçamentos disparou e o número de fechamentos diminuiu muito, diminuiu para 1/3. Aí que eu comecei a ver, realmente eu tenho que trabalhar de outra maneira. E aí comecei a colocar cada vez mais o carão no YouTube. Mas o que eu estou percebendo? Além dos fatores econômicos da crise que a gente vai enfrentar, que 2026 será pior do que a desse ano. Lamento dizer a vocês, mas sim, aproveitem ainda 2025, que vai ser um ano bom, porque 2026 tende a ser pior. As coisas vão ficar mais caras na prateleira. Lamento, mas é um fato. Basta vocês olharem para a taxação dos equipamentos hoje. Tu olha hoje um equipamento eletrônico que até o fim do ano passado, aliás, perdoem-me, ao fim do primeiro ano do mandato do atual presidente, chefe de estado do país, nós olhávamos, o item estava custando quase a metade. Taxação nas alturas, pressão. E, obviamente, como eu sempre cito aqui, nós millennials, nascidos ali entre os anos 80 e metade de 90, temos agora a pressão de ir para o imóvel próprio, e entrar na tal da corrida dos ratos, que é o que mais leva as pessoas a terem burnout hoje em dia. As pessoas estão perdendo até a vontade que tinham antes de olhar esporte, que era um hobby. As pessoas estão perdendo interesse. Sabe por quê? Elas estão querendo, quando vêm para suas casas, tentar achar um espaço de qualidade em algum momento para às vezes não pensar em nada. Às vezes simplesmente se jogar num sofá e ver alguns minutos passar. Aí eles ficam lá, rolando reels, olhando alguma bobagem. Por quê? Tu tem que voltar na segunda-feira para a pressão de acordar às 5 da manhã, pegar ônibus ou trem, ou metrô, alguns pegam metrô, chegar no trabalho, aí chega antes de todo mundo, sair depois de todo mundo, faz toda essa corrida de volta para chegar até a sua casa, e às vezes tu sai às 5, ou acorda às 5, e está na rua desde as 8, e acaba que nem eu, quando trabalhava na capital uma época. Moro a 40 km de Porto Alegre, e tinha que ir pra lá todos os dias. Cara, era muito penoso. Era horrível. Porque o meu dia começava às 4h50 da manhã e o meu dia terminava quando eu chegava em casa ali umas 8h15 da noite. E isso de segunda a quinta. Chegava sexta-feira, pra variar, eu tinha que sair de lá, passar por próximo da minha casa e olhar, se eu entrasse nessa rua agora eu iria pra casa. E continuar o trajeto mais 1h30. E eu já levava 1 hora de Porto Alegre até minha casa. Então olha só o tempo de deslocamento para daí chegar lá a 80 km de onde é a minha casa hoje. Pasmem, olha tudo que tinha que andar, mais de 120 eu acho, para chegar até o local do estudo. E aí fazer aula vespertina sexta-noite e sábado o dia inteiro. E chegar em casa triturado. E aí, domingo, o que tu queria fazer? Nada, absolutamente nada. Para na segunda-feira, corrida dos ratos de novo. E assim foram 3 anos da minha vida. Me arrependo? Claro que não. Mas dá uma frustração. E aí agora, para selar isso, eu quero pontuar a vocês que sim, meu retorno acontecerá. Aliás, vocês estarão vendo aqui isso, ou estão no momento do clique, estão vendo o meu retorno praticamente 1 mês depois. Mas é porque também o YouTube mudou as políticas e eu passei por um período muito turbulento. Na verdade, eu estou em meio a ele. Mas aquela velha situação, isso aqui eu vou continuar fazendo, porque isso aqui para mim é terapêutico. Eu compartilho com vocês e eu sei que do outro lado existem pessoas que estão passando pelo mesmo perrengue. E pasmem, eu tô vendo muita gente um pouco mais velha, alguns 10 anos mais velhos do que eu, que são bem assim, vamos dizer que o início da galera millennium, e eu tô mais assim entre o meio. Tem uma galera que é uns 10 anos, aproximados 10 anos mais nova do que eu, e pega já o encerramento ou até o posterior ao millennium, a outra geração já. E eu vejo muita gente hoje falando, cara, como eu com 20 anos já tô cansado. Como eu com 40 anos já tô cansado. Que daí eu tô bem no meio disso aí, porque na verdade eu vou fazer 38, não tô bem no meio não. Mas, por exemplo, gente que tem quase 50. E aí a gente olha assim, cara, se a gente fosse analisar os nossos pais, eles havia uma curvatura assim de uma queda de disposição, mas me parece que a geração de antes ela é mais disposta ainda. Só que aí fazendo um paralelo entre tudo isso, existe um paradoxo em cima desse paralelo, que é, eles tinham uma pressão muito menor na época deles, quando jovens, eles tinham valores
mais compatíveis com o que eles ganhavam para conseguir adquirir os bens, e eles tinham menos informação para lidar. E muitos deles, com um curso técnico, os caras conseguiam fazer chover, abriam uma empresa às vezes e voavam. Hoje, às vezes, tem que fazer um curso técnico para começar, um bacharel ou 2 depois. Aí tu tem que contratar um coach. E o pessoal aqui do Brasil, eles têm muito preconceito com coach. E o que eu vejo com o passar dos anos? Na realidade, o termo coach é meio ruim. Mas o que está por trás do coach é bem interessante, que é a mentoria, buscar por mentores. E o porquê disto? Às vezes, tu tem que ter alguém para continuar batendo palma e gritando contigo, como se fosse o técnico, por isso o coach, para que tu continue persistindo no caminho. Sabe por quê? Às vezes dá desânimo e tu quer no meio do caminho largar tudo. E por que eu tô falando isso? Eu mesmo passei com isso no canal. Eu tinha a disciplina de largar 3 vídeos por semana. Não tive como. Não tive como. E eu gostaria. Quero voltar a largar vídeo aqui com mais frequência? Sim. É uma meta minha. Só que agora eu tô passando por um turbilhão onde eu preciso me dedicar mais. E eu também tô deixando o exercício físico de lado. Tô mais tempo em frente à tela, mas eu sei que isso aqui é o ônus para um bônus. Eu tô dando uma plantada ainda em frutos para colher na sequência, porque eu sei o que tá por vir em 2026. Então, queria relatar a vocês que sim, burnout vai ser cada vez mais comum, depressão será cada vez mais comum, problemas psíquicos, psiquiátricos serão mais comum. E às vezes, parar para ouvir um cara aleatório, careca, de óculos redondo, que usa aqui um monte de parafernália para aguentar a mão aqui no mouse. E o outro lado tá aqui, ó, com tudo livre. Né? Mas às vezes eu sou obrigado a fazer coisas, a me submeter a coisas que é penoso, que eu não gostaria. Porém, faz parte. É o termo aquele que a gente usa, né? Ser adulto tem dessas coisas. Mas eu vou dizer para vocês hoje que eu posso reclamar da vida? Não. Mesmo com burnout, cansaço, ou com a possibilidade de ser um AHSD, ou de ser, sei lá, alguém que está sequelado simplesmente, alguém que está com problema, alguém que precisa talvez de terapia, alguém que talvez precise falar com um psicólogo ou um psiquiatra, não porque tenha um problema detectado e que seja alguma coisa que eu pegue um objeto hoje perfurador e vá lá e atente contra a vida de alguém. Não é isso. Não é isso. Mas será cada vez mais comum a gente ver pessoas em declínio mental. Acho que é o melhor termo hoje para abordar o assunto. E o porquê? Nós temos uma pressão, ela está no ar, ela está na atmosfera. A gente às vezes não identifica, ou às vezes a gente finge que ela não existe. Mas tudo tem uma tensão desde a hora que tu acorda até a hora que tu retorna. E às vezes um simples papo aqui de um careca do outro lado, que dizem que tem uma voz aveludada, eu não acho. Mas às vezes parar para ouvir um cara que nem eu, que é uma pessoa aleatória na vida de vocês, pode ajudar a sintonizar algumas coisas. O que eu digo a vocês hoje? Cara, o simples fato, às vezes, de tu conseguir ir para um lugar silencioso, parar uns minutos que seja, não precisa fazer pose meditativa nem nada, basta tu ficar ali sentado de olhos fechados e perceber o barulho à volta, ou a ausência dele, né? Se bem que silêncio absoluto não existe. Porque por mais que esteja totalmente silencioso à tua volta, pelo menos o som da tua respiração, do batimento cardíaco, tu vai ouvir. E aí tu vai ali, respira. E isso é meditar. Às vezes o fato de tu perceber, tô respirando, tenho todos os dedos, ou para quem não tem, consigo sentir todas as partes que pertencem ao meu corpo, dá uma relaxada, controla a respiração. Eu sei que isso vai parecer muito doido para quem tá aí do outro lado. Tenta colocar as 2 plantas do teu pé no chão. Se o piso é gelado na tua casa, faça de chinelo, mas coloque os 2 pés. Ou coloca um tapete e faz isso. Para e sente que tu está pertencendo àquele momento, naquele local. E sem religiosidade, porque eu não tenho religião. Mas fé é importante. Fé é muito importante. Eu já fui ateu. E de alguns anos pra cá, deve fazer uns 10 ou menos, mas eu também não quero cometer um equívoco aqui com vocês. Eu tenho cada vez mais certeza que sim, lá em cima, fora do orbe, tem algo muito grande
que toma conta de tudo aqui. E por mais que as pessoas às vezes não acreditem na existência de Jesus e de Deus, não faz o menor sentido a gente estar aqui sem que exista um propósito. E às vezes o fato de tu estar aqui achando que a tua vida não é boa, lembre, tem alguém do outro lado do planeta, nesse momento, que deve estar aprisionado em uma gaiola, levando porrada de alguém, e que deve estar orando lá, chorando, suplicando para ter a vida que tu tem. Então é bom tu refletir isso, porque às vezes a gente acha que a nossa vida ela é ruim. Eu mesmo já viajei, tive a oportunidade de viajar muito porque foi uma oportunidade de verdade. Eu quase não tirei nada do bolso para ir viajar. Tenho parentes fora. E eu fui ver o velho mundo, um pedaço dele, lá da Europa. Não vem ao caso citar qual lugar. Quando eu estive lá, eu vi que o Brasil não é tão ruim quanto a gente pensa. O brasileiro é que tem uma síndrome de vira-lata muito forte. Mas enfim, eu vou guardar algumas informações para outros vídeos. Cada vez é mais comum problemas mentais, problemas psiquiátricos, problemas psicológicos, sim. Cada vez mais pressão em cima das pessoas. Se tu não encontrar um equilíbrio aqui, e às vezes isso vem com exercício, meditação, que pode vir a meditação através da respiração. Tu não precisa ficar concentrado, sei lá, orando para Maomé, Alá, Deus, Krishna, nada. Buda, nada. Nada disso. Às vezes tu simplesmente controlando tua respiração e tentando ter o mínimo de pensamentos já ajuda. Os 2 pés no solo ou no piso ajudam. Óbvio que se tiver frio não, né? Outra, um escalda-pés, que é uma bacia, água quente, um pouco de sal. Aquilo ali já te dá uma sensação de conforto. Claro, água quente não fervendo, né? E, gente, pratiquem isso. Pratiquem de alguma maneira algum tipo de meditação, nem que seja essa do silêncio e controlar a respiração. Perceber o ar entrando pelo nariz, soltando pela boca. Coisa besta. Coisa que às vezes a gente olha, isso aí não vai adiantar nada. Tenta fazer. E tá falando um cara aqui que precisa muito disso. Até a próxima.